Como ter uma boa autoestima? Quando falamos de subjetividade, não podemos generalizar. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo se identifique com algo e melhore sua autoestima. E pode ser que não. Vamos inicialmente aferir a tua estrutura, a constituição do teu eu, a construção de uma casa. Quando vamos construir uma casa, temos que ter uma boa edificação. O solo tem que ser bem preparado para poder resistir às circunstâncias que o tempo vai trazer. Do mesmo modo, é a nossa constituição. Ela inicia-se lá no comecinho da tua vida, com as relações que você tem com as figuras de referência, com as relações que você tem com o ambiente que você vive, como você enxerga o mundo ou o que você escutou lá e que ficou registrado na sua memória. Mas por que você está falando isso, Ivanilson? Porque este é o primeiro passo para que você tenha uma boa autoestima. O autoconhecimento. É necessário fazer uma viagem dentro do teu eu. Entender em que ponto da tua vida você entendeu que você era uma pessoa frágil, fracassada, que não podia ter as suas próprias conquistas. Muitas vezes no nosso desenvolvimento nós ouvimos frases como: meu filho, desse jeito você não vai conseguir nada. Você não é um bom garoto ou uma boa garota. Isso nós ouvimos das pessoas que deveriam nos amar. E nós adultos buscamos ser amados e aceitos pelo outro. Quanto mais uma criança que está estreando no mundo. E aí ela fica entendendo que ela não faz nada certo. Que ela não é passível de conseguir as coisas que ela deseja e que ela nunca vai ser amada por ninguém. Essa pode ser uma das razões em que você tem sua baixa autoestima. Outro segundo ponto é a questão do pai que valoriza demais o filho, mostra que ele é perfeito, que ele não erra de forma alguma, e aí vai gerando nessa criança características narcisistas. Ela entende que ela é o centro do universo e que todo mundo tem que se baixar ou referenciar essa pessoa. E as pessoas que têm-se como centro do universo também é gerado nela muitas frustrações, porque o mundo ele não alisa. O mundo ele vai trazer situações em que ele vai estar em segundo plano. E aí ele não está com a estrutura boa, ele se fragiliza e desenvolve o tal sentimento de inferioridade. E um outro ponto, outro ambiente desfavorável para que você tenha uma baixa autoestima, é aquele ambiente em que o pai ou a mãe ou as figuras de referência, as pessoas que são responsáveis pela atuação desse indivíduo no mundo, eles exigem demais. Eles não consideram que a criança pode falhar. A criança tem que ser perfeita, porque se ela não for ser perfeita, ela não vai ser amada. E aí, em busca dessa perfeição, a criança vai se desenvolvendo e não consegue falhar. E toda vez que ela falha, ela se entende como inútil, como fraca. E aí esse é mais um ponto que pode ser um gerador de uma baixa autoestima ou de uma autoestima vista por você como negativa. Então é necessário esse autoconhecimento, é necessária essa autorreflexão e o caminho principal é a psicoterapia. No entanto, vale pensar sobre isso. Segundo passo para você ter uma boa autoestima é que você tem que ser o seu próprio parâmetro. Perceba que nós somos muito diferentes, geneticamente diferentes. Nascemos em ambientes diferentes, nós somos de país capitalista. Existe uma diferença muito grande, uma desigualdade muito grande. Se o teu parâmetro for o outro, você vai viver frustrado. Vai ficar achando que você é incapaz. Se o teu parâmetro for o outro, você só vai ver as conquistas dele, nunca vai ver as que você conquistou. Olhe de onde você veio e olhe onde você está. Olhe quem você era e olhe agora quem você é. E se nem tudo deu certo, se deu errado em algum momento, faz parte dessa estrutura que eu quero que ela seja sólida. Porque o erro, o sofrimento é quem nos estrutura como pessoas maiores.
Terceiro passo é a vitimização. Evite a vitimização. Em hipótese alguma, tenha pena de si mesmo. Todos nós falhamos, todos nós erramos. A diferença é de como você enxerga, qual a tua ótica sobre essa situação. Se você enxerga a tua falha, o teu defeito, o teu erro, as tuas escolhas como pronto o fim de tudo, fica em casa, se lamuriando, reclamando, você está sentindo pena de você. E aí você vai permanecer ali. Mas se você arca com as consequências das tuas escolhas, quando você entende que eu escolhi errado, mas eu posso refazer o caminho, eu posso tentar novamente, você se estrutura, fica mais forte, se ama mais, passa a se admirar mais ainda. Evite o vitimismo e se admire mais. Vamos concluir falando da importância desses 3 passos. Quando você faz a viagem para o autoconhecimento, você vai desarraigar ou elaborar as palavras ditas e que estão fazendo a criança viver no adulto. Quando o teu parâmetro é você vai entender que as tuas conquistas vão a partir de onde você veio ou do que você tinha. E quando você para de se vitimar, você passa a ter um relacionamento interpessoal com você mesmo. E o nosso próximo vídeo vai falar sobre o bom relacionamento interpessoal e a valorização de uma boa autoestima para que você tenha um relacionamento amoroso positivo.